A pergunta dessa manhã é se você está oferecendo apenas a Deus rituais vazios ou se você está rendendo teu coração verdadeiramente na presença dele. Os salmos que nós lemos essa manhã, eles refletem muito a respeito de como nós entregamos o nosso coração para Deus. Davi é um chamado, apesar de todos os seus problemas e de todas as suas qualidades, é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Então nós precisamos olhar para as coisas que ele fez direito e tentar imitar de alguma maneira. É claro que o nosso posicionamento maior é Jesus, mas se assim ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus, é porque ele era arrependido dos seus pecados, ele olhava para Deus não apenas como um ritual, mas como um relacionamento de amizade, e a gente enxerga isso nos Salmos. Eu sou o pastor David Carvalho, pastor da Igreja Jornada, e você está nos acompanhando no nosso plano bíblico anual de leitura da Bíblia. Vamos encerrar a Bíblia em um ano, e todas as manhãs às 5h30 eu estou aqui através do YouTube e Spotify para compartilhar com você um pouquinho mais sobre isso. Se você ainda não pegou o teu devocional semanal, com duas capas diferentes que nós fizemos para os homens e para as mulheres, você vem à Igreja Jornada e pegue para que você possa dar continuidade na tua caminhada de fé com Deus. Quero convidar você também, por isso, para assinar o nosso canal, curtir o nosso vídeo e também compartilhar ele com alguém que precisa. Isso vai ser bênção na tua vida e eu tenho certeza que vai agregar para o seu coração. Vamos lá então, temos 3 versículos hoje. Salmos capítulo 50, versículo 14, é de Deus falando ao povo. Então ele diz assim: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Aqui Deus está direcionando as pessoas de que a adoração ela é necessária. Assim como um peixe precisa da água para sobreviver, assim como uma planta precisa da terra para tirar nutrientes, ou às vezes até mesmo de uma árvore, mas que também tira da terra, sempre conectada ao solo, o ser humano, criação de Deus, também precisa estar conectado a Deus para que ele sobreviva em seu espírito, né? A carne precisa de alimento, a alma precisa de prazeres, de alegria, de felicidade, de piadas, de histórias, mas o espírito, ele precisa de Deus. E é por isso que muitas vezes pessoas que têm tudo na carne, estão lá com o corpo sarado, saudável, ou têm a alma cheia de todos os prazeres desse mundo, ainda se sentem insatisfeitas, porque o nosso espírito, ele é conectado e feito por Deus, então nós precisamos de Deus. E como conectamos com Deus? Através da adoração. O segundo salmo, Salmo 53, versículo 1, o salmista está falando sobre a corrupção humana. Ele está falando sobre o desafio do homem com a sua carnalidade, com o pecado, e de muitas vezes viver como se Deus não existisse. Foi o que eu falei para você, dos extremos, né? Ou você dá uma adoração vazia, ou não dá adoração, ou dá adoração relacionamental com Deus. Ele diz: disse o nécio no seu coração, não a Deus. O nécio é aquele que não tem conhecimento. A palavra bíblica no hebraico para luz é o conhecimento. A palavra bíblica no hebraico para trevas é a falta de conhecimento ou a ignorância. Então, quando eu sou nécio, quando eu sou ignorante, significa que eu ainda não tenho esclarecimento, luz sobre a minha vida. E aqui ele está dizendo: olha, a pessoa que não tem clareza, a luz de Deus na sua vida, ela só pode dizer que Deus não existe. Então ele está dizendo: gente que não teve a revelação de Deus, infelizmente, tolamente vai dizer Deus não existe. E por fim, nós temos Salmo 75, versículos 6 e 7, que diz: porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Aqui Deus, né, o salmista, ele está declarando de forma inspiradora que há pessoas que elas vão ter a vida muito mais abençoada ou amaldiçoada conforme aquilo que elas vivem diante de Deus. Está mostrando o poder, a grandiosidade de Deus, de que a justiça ela não vem de um reinado que está lá no Oriente, ela não vem lá do Ocidente, ela não vem do meio do deserto, mas a justiça ela vem de Deus. Então os salmos hoje aqui eles estão explicando que a nossa adoração a Deus, ela precisa ser uma adoração que se coloca diante do Senhor com amor, com intensidade e não apenas de forma vazia. Para eu encerrar, Jesus já dizia isso, ele dizia: quando vocês orarem, não sejam pessoas que oram para querer se aparecer, não sejam pessoas que dão ofertas para que o mundo os veja e bata palmas, sejam pessoas que fazem isso porque vocês têm um relacionamento comigo.
E as orações públicas, elas não são proibidas na Bíblia, mas Jesus diz: é importante que você feche a porta do seu quarto e ore também, porque isso representa um relacionamento que ninguém está vendo, né? E por fim, John Piper, ele dizia assim: Deus não se impressiona com a aparência religiosa, mas responde a um coração verdadeiro. Deus sempre vai amar orações sinceras, corações verdadeiros, verdades bíblicas, e é nisso que deve estar o nosso coração, uma adoração sincera ao nosso Deus. Que Deus abençoe o teu dia e que você viva um dia abençoado com o Senhor.